Não era para ser assim, não é? O índice de adolescentes a engravidar aumenta a cada ano. Não era para ser assim porque temos aí as informações, esclarecimentos, psicólogos, médicos, sexuólogos, enfim, uma gama de pessoas capacitadas e de recursos e de meios para ajudar e trazer informação aos jovens a respeito da seriedade que é se ter um filho, como se deve tratar do assunto sexual. Mas o problema, como nós começamos o programa, continua, né? É verdade. E isso demonstra o quê? Demonstra que não é simplesmente falta de informação. Que se fosse falta agora era suposto não ter mais ou ser muito escassa a situação, e não é. Então a gente vê que é mesmo os próprios jovens que tomam aquela atitude assim, em cima da hora, nem pensam depois nas consequências no futuro, vão na emoção, vão no fogo ali do momento e depois acaba por sempre acontecer isso. Eu creio também que mesmo as escolas, eu acho que elas não falam como deveriam de ser, não passam a situação também como deveria de ser e em casa também. A informação não é passada da maneira mais clara e mais madura, porque os jovens eles cometem o erro e geralmente os que cometem esse erro de engravidar na adolescência fazem-o novamente, mais que uma vez. Bom, o tema de hoje, gravidez na adolescência. Segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde, anualmente 15 milhões de adolescentes em todo o mundo ficam grávidas. Entre elas, 33% tiveram a sua primeira relação sexual antes dos 16 anos. Em Portugal, no ano 2011, a percentagem de mães adolescentes casadas era de 85%, sendo a taxa de nascimentos 34,4% e a de abortos 55,6%. A adolescência é um período da vida de um indivíduo difícil de definir, no qual a pessoa ainda não é reconhecida pela sociedade como adulta, mas também já não é considerada uma criança. É dos 10 aos 19 anos que o jovem contacta com um mundo cheio de novas experiências, como o tabaco, o álcool e a droga, e desperta subitamente para a sexualidade. Atualmente, as práticas sexuais são iniciadas precocemente, ocorrendo frequentes relações sexuais ocasionais que, conjugadas com comportamentos de risco sob o efeito do álcool ou drogas, propiciam a gravidez na adolescência. Esta, especialmente até aos 16 anos de idade, apresenta riscos físicos, psíquicos e sociais. As mães adolescentes têm maior probabilidade de dar à luz prematuramente, correndo estes bebés um elevado risco de problemas de saúde, sendo também a morbilidade materna e fetal maior quanto menor for a idade da grávida. Uma gravidez indesejada na adolescência ocorre por várias razões. Porque o método contraceptivo falhou ou pela má utilização do mesmo. Porque não se utilizou qualquer proteção durante as relações sexuais. Por falta de informação. Pela existência do pensamento que só acontece aos outros, entre outros. O início precoce da relação sexual também aumenta a possibilidade de contágio de doenças sexualmente transmissíveis. Quando a notícia da gravidez cai sobre a adolescente e a sua família, ter ou não ter o bebê é a grande decisão. A nível familiar e social, o cenário nem sempre é fácil. Muitas vezes a família rejeita o acontecimento como uma vergonha, não dando apoio à jovem mãe, chegando mesmo a expulsá-la de casa. As probabilidades de deixar os estudos são 3 vezes maiores para esta adolescente e a realidade é agravada quando o próprio pai adolescente se afasta, sendo incapaz de assumir as responsabilidades de criar uma criança. Toda esta situação pode provocar sentimentos de culpa na jovem adolescente e pode desenvolver-se um quadro de tristeza e stress, que torna a recuperação psicológica da gravidez mais complicada. A gravidez na adolescência é sempre uma situação que motiva angústias e incertezas. Acontece numa altura em que a jovem já está a sofrer transformações naturais e se vê confrontada com 2 realidades ao mesmo tempo: ser mãe e adolescente. É neste cenário que programas de planeamento familiar, que englobam a educação e a assistência com acesso a métodos contraceptivos, se tornam essenciais para evitar a reincidência de gestação em adolescentes e evitar que crianças venham ao mundo inesperadamente e sem serem desejadas. Particularmente, eu não acredito que seja falta de informação ou má informação. As escolas têm vindo preparadas com este assunto, que não falta na internet esclarecimento acerca deste assunto. Então, o porquê, qual o motivo de nós continuarmos
tendo esse tipo de problemas. Acredito eu que o problema está dentro do lar, dentro das famílias, quando os pais não têm um diálogo, não digo proibições, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo outro, mas um diálogo. E diálogo é falar, é ouvir, é comunicar. E isso tem faltado dentro das famílias, não é? Os pais muitas vezes chegam para os filhos e dizem: você não pode sair, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, ou então dá uma liberdade total. E essa falta de equilíbrio na educação, no ensinamento dos filhos, onde que os filhos deveriam de ter admiração pelos pais, respeito pelos pais, dar ouvidos aos pais, certamente que esse risco seria bem menor, não é? Sim, até porque quando os pais conversam, por mais que a pessoa ali na hora tenha amigos que falam o contrário, que enchem a cabeça dele, ele vai sempre pensar: poxa, mas meu pai teve a preocupação de falar comigo, sentar comigo, esclarecer, e disse que já passou ou sabe o que é essa situação, contou a experiência. Então, me ouviu. Exatamente. Então, ele pensa duas vezes. Agora, se não há essa comunicação, a primeira coisa que ele vai pensar: pô, meu amigo está certo, ele vai na onda dos outros. O que acontece muito com os jovens é justamente isso, não é? Quer dizer, eles são influenciados por outros jovens. É bom, e por que você não faz? Essa história de preservativo fora de moda, enfim. E o jovem vai muito pela cabeça um do outro, né? Mas quando eu digo, sabe, das escolas, a gente vê que escolas até com crianças ainda pequenas, na fase primária, 8, 7 anos, 10 anos, até se distribuem. Há casos, eu vi reportagens há poucos dias, de casos nas escolas estavam distribuindo para crianças ainda pequenas, essas coisas todas. Então, eu acho que também há má informação em relação a isso. Eu acho que, como adolescente, não deveria estar grávida porque frustra os seus sonhos, seus planos de carreira, de tudo. Também, para crianças de 7, 8 anos, acho que não deveria ainda estar falando isso. E há escolas que já falam sobre isso. Há temas nas escolas para falar sobre isso para as crianças. Eu acho que também ainda não é época. E acaba, eu acho que informando de uma maneira errada, porque também ainda não está na hora. Mas eu acho, na verdade, porque mais antigamente, a gente via que as crianças eram menos informadas com essa idade agora, né? Com a idade pequena. Elas só sabiam desse tipo de coisas mais tarde, quando elas já chegavam lá para os 14, 15, 16. Mas na televisão hoje passa tudo também, hoje ela é informada desde cedo, então acho que a preocupação das escolas também é esse. Então, informar da maneira correta também já desde cedo, não é? Quer dizer, não faltam informações, né? O que falta é a educação. A educação, informação se tem. Desde cedo, a criança ela sabe do que se trata. Ela sabe que corre o risco de engravidar. Isso é passado, sim, nas escolas, tanto que existem escolas que incentivam a compra do preservativo, etc. Quer dizer, então se passa a ideia e a imagem do risco que se corre. Então os jovens, eles têm a noção do que pode vir a acontecer, mas dentro das famílias, não havendo esse diálogo, não havendo esse esclarecimento, essa abertura, então fica-se a dever, né? Eu sei do risco, mas o que pode vir a acontecer? Quer dizer, ainda sabendo do risco, a pessoa ela arrisca por conta do prazer, ela arrisca por conta de um momento, como na matéria. Isso não vai acontecer comigo, não é? Vai acontecer com os outros, mas comigo não vai acontecer. E é aí que está o problema. Bom, a Thaís esteve também falando sobre isso com as amigas? Sim, com a Pamela e a Vanessa. Vamos assistir. Estou aqui no jardim com as minhas convidadas, a Pamela e a Vanessa. Olá, meninas. Olá! E hoje vamos debater um tema muito polémico, a gravidez na adolescência. E então, Vanessa, quando te dizem gravidez na adolescência, qual é a primeira coisa que te passa na cabeça? O que me passa mesmo é mesmo a irresponsabilidade. Porquê? Porque a jovem só teve o pensamento de vou-me divertir e depois e as consequências.
só pensou naquele momento. E tu, Pamela, o que é que te passa na cabeça quando ouves a gravidez na adolescência? Para além de irresponsabilidade, como a Vanessa disse bem, passa também na minha cabeça o fato dela querer se precipitar na vida. É uma adolescente, ok, vou-me divertir um bocadinho, mas ela não pensa nas consequências que podem vir lá na frente, ou seja, quer dar um passo maior do que a perna dela. Qual é as consequências que tu achas que traz para uma pessoa, uma jovem, que tem uma gravidez precoce? Então, as consequências é mesmo, pode haver vários tipos. Pode ser, como na escola, pode ser ignorada pelos seus colegas, pelos professores. Por vezes a mãe ou o pai até põe fora de casa, por isso o namorado até pode abandonar. Depois fica sozinha. E o que é que ela vai pensar? Ok, estou sozinha, vou cuidar de uma criança onde eu também sou uma criança. O que é que eu vou fazer agora? Ela está ali a tentar pôr-se numa situação de uma pessoa que não é ela, porque ela é uma criança, mas ela tem que ser naquele momento uma mulher, não é? Porque ela tem que tomar ali decisões de mulher e ela tem que cuidar ali de outra pessoa, ela tem que ter responsabilidades a dobrar, porque ela vai ter que ter responsabilidades da vida dela e da vida do outro, enquanto ela nem da dela direita ela se formou ainda. É isso mesmo. E qual é a tua opinião? O que é que tu achas? Quais são as consequências que pode trazer uma gravidez na adolescência? Na minha perspectiva, acho que o maior ponto afetado é o emocional. Primeiro porque, como nós estamos a debater, é uma adolescente, não é? Que ela só vai se deparar com a realidade dela quando ela vê o que ela fez. Aí ela vai começar a pensar, olha, eu de fato ainda sou uma criança, como é que eu vou cuidar? O que eu vou fazer? Depois, a maior parte das adolescentes não tem o apoio da família, principalmente do pai. A minha filha, já és uma mulher, né? Tiveste capacidade para fazer isso, agora sai. Podes fazer isso, podes criar a tua filha, vai trabalhar e não sei o quê. Isso gera conflitos no interior dela, porque ela aí se vê uma adolescente que vai ter que passar a ser uma mulher, ou seja, um processo muito grande. E até também existe aquelas consequências psicológicas, não é? Que para além no emocional, a pessoa às vezes até ela tem até, como é que eu vou dizer, traumas, ela fica até traumatizada, ela fica até em choque, não é? Porque ela vê-se numa situação e ela não sabe como reagir. Então ela fica ali paralisada, ela não sabe o que fazer e por isso até gera certas atitudes que talvez em outro tempo, em outra altura, em outra idade, em outra maturidade, ela não reagiria da mesma forma. E era isso que eu gostaria de perguntar agora. O que é que vocês acham? Quais são as atitudes que se deve tomar quando ela já engravidou, está ali, o bebê está ali dentro dela, já aconteceu. O que é que ela deve fazer agora? Bom, eu penso, se porventura acontecesse comigo, eu iria pedir ajuda a pessoas mais especializadas no assunto. Iria falar com a minha mãe, de certeza ela iria me aconselhar para falar com o médico. Pronto, naquele caso seria para poder aprender como lidar com a situação, porque sozinha é muito complicado. Já basta ela sozinha com os seus pensamentos, o que eu fui fazer, agora a minha vida parou, não vou ter como estudar, não vou ter como trabalhar. O que eu vou fazer? Então, acho que a jovem ou adolescente, quando se acontecem essas situações, procura ajuda. Se não encontra ajuda em casa, então vai procurar profissionais como médicos, que eles vão ajudar de certeza. E tu, qual é a atitude que tu tomarias ou a atitude que achas que deve-se ser tomada quando se acontece algo como assim? É a mesma coisa como a Pamela disse, porque é assim, a jovem vai estar sozinha, ela é engravida, o que é que ela vai pensar? Como é que isso vai acontecer? Como é que vai ser agora para a frente? Eu primeiro, se fosse mesmo em mim, eu ia estar a olhar e a pensar no bebê, mas o mais provável é eu ter a criança e a fazer porque os meus pais iam me apoiar, por isso eu punha logo a hipótese de ter o bebê. Infelizmente nem todas as pessoas têm essa oportunidade, não é? Às vezes ela tem o bebê e a pessoa com quem fez ela age como se ela tivesse feito sozinha, não é? Larga ela, o namorado, o amante que estava com ela, larga ela fica sozinha. A família também não quer assumir porque ela viu uma responsabilidade e agora, olha, age tu pelas tuas consequências, pelo que tu fizeste, não é? Então se ela não planeia, acaba por trazer mais do que um filho desejado, acaba por trazer uma vida indesejada, porque ela vai ter que fazer coisas que ela não queria, que ela não estava preparada, porque ela simplesmente tomou uma atitude inconsciente. Brincou com fogo, como estávamos a falar há um bocado, não é, Pamela?
E principalmente, é isso como estavas a dizer, o bebê, quando não é não é planeado, o bebê quando já tem uma certa idade, começa a pensar, será que eu fui planeado? Será que não? Depois fica com traumas, começa a pensar, e agora? Eu fui estar ali a estrovar os meus pais. Passa para a própria criança uma insegurança, não é? Vai sentir culpado. Sim. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Pamela. Obrigada, Thaís. E vocês? Talvez tu, jovem, estás na mesma situação, estás a passar por uma situação idêntica, ou tens alguma amiga que está a passar por isso e queres aconselhá-la de alguma forma e não sabes como. Então assiste o resto do programa. Bom, então queremos falar com você sobre as consequências, não é? Porque vamos dizer, e agora que eu já engravidei? Não adianta mais agora ficar falando de prevenção. Já engravidei, meu namorado quer, ou eu tenho vontade do mesmo. O que eu tenho que fazer? Porque muitas vezes não é só a questão do adolescente solteiro. Existem adolescentes casados, jovens que são casados, 17, 18 anos. E será que tem também cabeça, maturidade para se ter um filho, para educar um filho? Então, quais as consequências? As consequências é que uma criança ou alguém que há pouco tempo deixou de ser criança vai ter que tomar conta, vai ter que educar uma criança. E será que é capaz disso? Será que há estrutura nisso? A gente vê muitos tendo filhos e depois jogando os filhos para os ombros ou para os braços da mãe, da avó para cuidar, e aquela criança muitas vezes cresce revoltada porque conhece a mãe, sabe da mãe, mas nunca teve o carinho da mãe, justamente por conta do despreparo. Às vezes a adolescente ou o adolescente está ainda na idade escolar e vê os seus estudos interrompidos, quer dizer, sonhos interrompidos, né? Eu acho que a primeira coisa que acontece geralmente com o adolescente é o parar de estudar, que é muito ruim, porque ela interrompe essa fase em que ela está, né, se descobrindo o que ela quer fazer da vida. Geralmente, mesmo que há casais novos, que o rapaz já trabalhe, mas a moça aparentemente já para de estudar porque ela está grávida, e para ir para a escola grávida, ainda menina, 14, 15 anos, é difícil. Então ela para de estudar e muitas das vezes não volta depois que a criança já cresce. Então, quer dizer, atrapalha a sua vida profissional, ela perde a sua meta, os seus sonhos, né? Eu acho que atrapalha muito nesse sentido. E mesmo a respeito no caso do casal, né? Vamos dizer que o adolescente ele é um casal, casados ou unidos, isso atrapalha também no relacionamento deles. Sim, as consequências nem é só neles dois, também é na criança, não é? Porque se o casal não fica bem porque está numa dificuldade de criar a criança também sente isso e depois também passa problemas para a criança, não é? E às vezes os adolescentes ainda estão naquela coisa, eu quero me divertir, e o filho prende de uma certa forma. Você tem uma responsabilidade de uma criança pequena. Então, de repente, o rapaz quer sair com os amigos, mas ela, olha, eu estou aqui com o filho. Quer dizer, a maturidade já é outra. Às vezes, nos casais mais adultos, às vezes a pessoa não aceita, ainda mais jovenzinho, é mais difícil ainda de aceitar, porque eles querem ainda se divertir e, de repente, tem a criança ali, como o Roberto falou, não é? Acaba deixando com os avós, porque querem passear, querem se divertir, e tem a criança junto e muitas vezes não pode levar. É uma situação complicada. Vamos às ruas saber a opinião das pessoas. O que pensa sobre a gravidez na adolescência? Eu penso que é um problema na sociedade e que é necessária mais educação nas escolas para ver se podemos evitar esse problema. Assim, atualmente há várias crianças, entre aspas, com 14, 15 anos que já são mães mesmo. Eu tenho um caso na família, 2 até. A minha irmã foi mãe aos 14 anos e foi um bocado difícil a adaptação por parte dos meus pais até. No início não queriam aceitar, mas depois acabaram por aceitar. E infelizmente ela teve a filha e agora aos 14 anos, a miúda, a minha sobrinha neste caso, vai ser mãe também. Experimentou, escondeu, omitiu toda a gente e só contou aos 5 meses. E depois já não havia nada a fazer. Mas atualmente estão a aceitar com naturalidade, como se nada tivesse acontecido. Mas é um bocado difícil. Quais são as consequências de uma gravidez precoce?
Há muitas. Primeiro, a adolescente é afetada toda a sua vida, não pode voltar a estudar muitas vezes, os pais muitas vezes não têm condições para criar mais uma criança em casa, por isso toda a vida da adolescente eu creio que é afetada. Para já fica sem poder sair, os pais começam a ficar revoltados com os filhos, não os deixam sair mais vezes, a adolescência fica completamente estragada, têm que trabalhar, têm que ter outras responsabilidades quando têm filhos e depois também há aquela parte em que eles pensam na adoção e eu acho isso muito mau mesmo. Eu acho que aos 14 anos, 14, 15, 16 é aquela altura em que vão experimentar, em que querem experimentar e esquecem-se de muitas coisas, esquecem-se do preservativo, da pílula, esquecem-se de falar com os pais e mesmo os pais muitas das vezes esquecem-se de falar com os filhos. Acha que os jovens hoje em dia estão bem informados sobre esse assunto? Eu acho que é necessária mais informação e mais formação, embora eu saiba que hoje em dia há mais informação do que, por exemplo, no meu tempo, que ainda não foi há muito tempo, mas há 10 anos, por exemplo, nas escolas não havia nada e hoje em dia há uma formação mais cívica. É assim, tem a internet, podiam consultar mais vezes e isso, mas acho que se devia falar mesmo em palestras e isso na escola, com os professores, acho que devia ser mais informado, sim. Não estão. Há montes de flyers, há montes de palestras a que podem assistir. No YouTube há vídeos que mostram e que há pessoas a falar nessa experiência em primeira pessoa. Portanto, há vários meios que podem procurar para tentar saber mais sobre isso. Então, as pessoas deixaram suas opiniões e é um assunto realmente preocupante porque não se trata de legumes, mas de vidas, não é? Que estão sendo geradas, que estão vindo ao mundo e de que maneira essas crianças elas irão crescer. Quem lhes dará suporte, não é? Que estrutura à sua volta para que ela desenvolva com saúde, com apoio, responsabilidade, enfim. O que será essa criança no futuro e o que será da nossa sociedade? Por isso, queremos falar para esta jovem, adolescente que está grávida, o que fazer agora, não é? Qual é a atitude que você deve ter? Por mais que assustada deva estar, mas é o momento agora dela apressar o seu processo de maturidade, de amadurecimento. Não é? Aconteceu, não tem como voltar ao passado, então agora ela tem que assumir as suas responsabilidades, porque é uma vida, né? É porque eu acho que a pessoa no desespero, ela às vezes toma atitudes inesperadas e descabíveis, né? Como abandonar a criança na lata do lixo, no mato, né? Esconder da família, levar a gravidez. Quer dizer, a melhor coisa, olha, aconteceu, então vamos comunicar e arcar com as consequências, pronto, mas se não quer a criança, dê uma instituição, enfim, mas nunca abandonar um inocente num rio, jogar no mato, na lata do lixo. Eu acho que ela tem que estar consciente de que ela não pode, no desespero, tomar atitudes que depois ela vai se arrepender e vai prejudicar a sua própria vida também. Buscar apoio de adultos, não é? Sim. No caso, os pais, os avós, enfim, ter um apoio, inclusive também psicológico, porque às vezes é muito necessário, visto que o adolescente não tem ainda uma cabeça bem formada, não é? Sim, eu até falei com as meninas há bocado acerca disso, de que uma pessoa deve, mesmo que às vezes, porque tem famílias que rejeitam a jovem quando ela tem a gravidez, rejeita. Então, nem que seja só o profissional, mas que ela vá procurar, que ela não fique sozinha naquele mundo, naquela situação, porque ela tem que ter alguém que saiba lidar com aquela situação para lhe ajudar, para lhe orientar. E muitas vezes não é só a família, não é? Mas, por exemplo, a rapariga fica sozinha até em relação ao rapaz, porque o rapaz namorava ou apenas quis ter a relação sexual e aconteceu dela engravidar e o rapaz não quer assumir, não é? Seja ele de maior ou menor, muitas vezes não assume, justamente porque não estava preparado para a situação. Mas quem vai levar a gravidez, quem vai trazer à luz a criança é justamente a jovem, a rapariga. Então ela tem que estar preparada justamente para toda essa situação. Perceber de fato o que está acontecendo agora com a vida dela, a mudança que vai acontecer, que está acontecendo na vida dela, ser forte para assumir-se como mãe. Por mais nova que seja, você se tornou mãe.
E sinônimo de mãe é força, é luta, é sacrifício, é empenho, é dedicação. A sua vida agora, ela tem que ser em função desta outra vida, desta outra pessoa. E se você realmente não está preparada, você tem que ter ajuda. Nós no Centro de Ajuda estamos apoiando e ajudando sempre todas as pessoas, inclusive a você, adolescente, a você, jovem, que se encontra rejeitada, desamparada, desesperada por conta de uma gravidez prematura, algo que você não estava à espera. Você pode, inclusive, agora, nesse momento, ligar para a nossa linha Amigo 24 Horas, 21 836 8008 e pedir informação de qual centro de ajuda mais próximo de você. Estamos comemorando 36 anos de vida, 36 anos ajudando as pessoas a encontrar o seu caminho, a sua paz, a sua luz, a sua realização. Sou Patrícia Azevedo. Era uma pessoa muito nervosa e sentia uma tristeza e angústia muito profundas. Hoje sei que sou uma nova mulher. Toda a tristeza e nervosismo desapareceram. Eu sou feliz. Universal. 36 anos a transformar vidas. Meus parabéns a Patrícia Azevedo, que usou de uma fé inteligente, recusou o problema, recusou o sofrimento e hoje está aí a gozar de uma vida feliz. Nós, neste programa, falamos sobre a gravidez na adolescência. Se você quer a nossa ajuda, nós podemos ajudar você. Inclusive, neste domingo da resposta, estaremos pelas 9h30 da manhã e você poderá entrar no santuário para alcançar a resposta do Todo-Poderoso. Na Avenida 23 de Julho, número 14, na Cova da Piedade, em Almada, eu aguardo por você. Nesse domingo, então, pelas 9h30 da manhã. Nós vamos agora ao testemunho da Andréia Teixeira, esta que participou da campanha de Israel e alcançou um milagre na sua vida. Eu queria que você contasse para eles um pouquinho como era a sua vida antes de sacrificar para Deus. Era totalmente destruída, bispo, porque eu era filha de santo, minha família toda estava envolvida no ocultismo, então desde o meu nascimento até os meus 24 anos eu servi eles. Você foi oferecida criança a essas entidades? Sim, senhor. E desde o meu nascimento já nasci doente, não dormia à noite, eu passava a noite toda chorando, a minha mãe não conseguia conter o meu choro, eu ia nos hospitais, os médicos não sabiam o que fazer, voltava para casa. Com isso eu adquiri uma depressão profunda. Com 16 anos eu tentei o primeiro suicídio. Tinha um vício muito forte de tabaco, eu fumava todos os dias e bebia todos os dias. E o interessante, forte, bispo, é que eu bebia todos os dias e não ficava bêbada. Mas eu queria morrer, uma tristeza, uma ansiedade de 24 horas. A sua família estava como nesse período, nessa vida já adulta sua? Como estava a vida deles, já que eles sacrificavam e serviam aos encostos? Ao mesmo tempo eles tinham e perdiam. Conquistava e perdia. Não conseguia ter paz dentro de casa. Meu pai e minha mãe era briga 24 horas. Vivia mais na rua do que dentro de casa. Teve uma altura da minha vida que eu passei andando, bispo, 7 dias, toda suja. Não sabia onde eu estava. É como se estivesse possessa, sim, manifestada como fica aqui as pessoas, senhor, quando ministramos a libertação. Exato. Fora de si. Fora, né, de si, não tinha controle. E como era a sua vida sentimental? Você falou que era uma miséria total na vida da sua família. Essa miséria também afetou a você? Afetou. Nos seus estudos? Nos meus estudos eu não conseguia estudar, não conseguia me concentrar. Ia para a escola, mas não conseguia me concentrar. A miséria, chegou um momento que a gente passou fome, bispo. Não tinha comida em casa, mas tinha que ter dinheiro para dar dentro dos terreiros de macumba. Bem, você teve a sua oportunidade. Chegou ao centro de ajuda. Graças a Deus. Se libertou. Como é que foi esse processo de libertação, de conversão, de novo nascimento? Fui convidada pela minha prima, que já estava na igreja lutando, e graças a Deus que eu fui convidada por ela, cheguei, fui muito bem recebida, muito bem atendida,
E ali eu fui acompanhada pelos pastores, as esposas, e começou meu processo de libertação. Lembro que no primeiro dia que eu cheguei, bispo, eu não dormi à noite. E já no anoitecer, já dormi a noite inteira, graças a Deus. Foi o primeiro sinal. Foi o primeiro sinal. E isso me chamou a atenção. Eu disse, não, o que tem lá? Eu vou voltar. Vou voltar. E comecei o meu processo de libertação, e às sextas e aos domingos pela manhã. E com isso veio a Fogueira Santa de Israel. E aí eu pensei assim, não, é a minha oportunidade, é agora. Eu subi com tudo, com meu tudo, e assim, o que me chamou a atenção, bispo, quando eu passei pelo altar, eu tive uma certeza da vitória. E aí, arrebentou. Houve a libertação total. Houve a libertação total. Eu não tenho mais depressão, eu não aguento nem chegar perto do tabaco, da aflição, assim. Não tenho mais vício, durmo super bem. Se eu não colocar o relógio para despertar, perde a hora. Perco a hora. A família, o relacionamento com a família. A família tá, graças a Deus, está todo mundo dentro da igreja. Que isso? Todos. Você não falou isso sexta-feira, não? Todos. Estão todos na igreja? Todos, impressionante, todos. Não tem um fora, tá todos dentro, servindo esse mesmo Deus. E aquilo que você sacrificou, quando você compara com o que você tem conquistado nestes anos, não fez falta, não faz falta, não. Economicamente falando? Não Deus faz. tem abençoado, tem trabalhado. Muito, e faria tudo novamente. Transformação que aconteceu na vida da Andréia foi por conta do sacrifício no altar do único Deus vivo, que está presente no centro de ajuda. Se você deseja encontrá-lo e encontrar essa transformação, você pode agora acessar o nosso website iurde.pt ou então ligar para a nossa linha Amigo 24 horas, 21 836 8008 e saber qual o centro de ajuda mais próximo de você. Nós ficamos por aqui com mais um programa da Família Unida e até a próxima.